Além de cobrando que eles superfaturar as regularizando contas tudo, e de fazer cobranças indevidas e colocar o nome das pessoas no SPC e no Serasa. Só que as pessoas não sabem que aquilo ali é culpa da prefeitura Sim. e do governo do estado, que eles que venderam. Sim. Foi eles que pegaram o cheque em branco em mãos. Então eles têm que resolver esse problema, não é o povo, não. E assim eles estão querendo fazer também na questão do cemitério, né? É que eu ia perguntar, porque parece que nem depois de morto a gente tem sossego. sossego, Agora, é. como é que é isso? Agora a pessoa tá rezando, achando que tá rezando pro ente querido dela, tá rezando por outro. Ou outro, né? E- Porque existe um prazo, né? É. Pra retirada dos ossos, pra cremação, né? Só que, assim, pelo que nós estamos entendendo que está sendo apurado pela Polícia Civil, né? Está em investigação, é que essa troca é feita, assim, muito rápido e várias vezes. Até pra vender, né? Pra Caramba. poder, exatamente isso, pra Porque, poder... as empresas que tem contrato de concessão, não é isso? Tem... Não, tem não. Aí, na Como é que opera? verdade, né, o município, já chegou isso no meu ouvido pelos corredores, que o que eles estão querendo implantar é exatamente isso, fazer uma concessão. Aí é idêntico a Águas do Rio. Sim. Entrega para resolver um problema e cria esse outro, porque os preços são absurdos e só quem ganha é a política. Algumas matérias vão dizer sobre questão de superfaturamento nos preços, né? Às vezes 10, 15 vezes uma retirada, aí você faz uma retirada mais cara e faz a retirada mais de uma vez, né? Um negócio que de repente era para ser feito em 3, 5 anos, faz em 1, faz em 2. Não, faz mais de uma vez. menos. É menos? No prazo ali, Tô que se eu não me engano é 3 anos, acho que eles fazem ali umas 5 vezes, no mínimo. Caramba, isso está sendo investigado hoje. Tá sendo investigado. Já teve outra família que já achou também, né? Depois da nossa ida ao cemitério, né? Quando nós desencadeamos esse movimento popular das pessoas terem essa curiosidade em saber, né, se estava acontecendo alguma coisa. Parece que cada pessoa que vai lá e tenta ver, vê que realmente, né, algumas não tem como ter certeza, porque já está nossada, mas aqueles que foram mais recentes, que ainda não era para ter, ainda consegue ver o corpo, eles conseguem ver que... Então, tem pessoas que não tá nem com o corpo ainda e já foi trocado, E a pessoa tá rezando lá para uma outra assada. Caramba. Nem na hora de morrer as pessoas têm paz hoje. E como é que tá essa investigação lá em São Gonçalo? Como é que você tem acompanhado? Como é que tá a polícia? Então, tá em eu cima disso? entrei com um pedido de informação logo no começo disso tudo, né? Foi em fevereiro. Mas o prefeito se omite a responder, né? O que a gente tem na Câmara de Vereadores ali pelo líder da Câmara é que está em sindicância, né? Em sindicância que nunca é feita, nunca é concluída, né? Nunca tem uma resposta, até porque não tem resposta, não tem como ter resposta, né? Que a resposta ali a gente já sabe, só que a gente não pode acusar, porque a gente não é juiz, né? Eu não sou delegado, então a gente tem que esperar as apurações da investigação da Polícia Civil e do Ministério Público. Lá em São Gonçalo, De Jorge, ainda está, né, é uma dúvida, porque assim, eu não sei se isso mudou, mas assim, sempre me causou estranheza em São Gonçalo, o cemitério, isso não é agora no governo do capitão, não, sempre foi. Né, não sei se agora mudou. Tudo lá é pago, as taxas, né, públicas são pagas em dinheiro. Eu nunca consegui entender. Ué, como assim? Isso, acho que tudo lá é pago em dinheiro. Você vai lá, você paga em dinheiro. Vai pagar uma exumação também, é em dinheiro. Vai pagar não sei o que, é em dinheiro. Tudo lá, um enterro, é em dinheiro. Eu não consigo entender como é que funciona isso lá em São Gonçalo. Não sei se você tem esse conhecimento de como é que está isso em São Gonçalo, se ainda continua esses pagamentos lá em espécie, como é que está a situação? Então, pelo meu conhecimento, continua do mesmo jeito, como sempre foi, né? Não só nesse governo, como sempre foi. Sim. Na verdade, já teriam que ter legalizado uma forma de uma arrecadação, né? Pública. Você Porque fazer como o dinheiro é público, guia, um documento né? público, Através de uma guia de alguma coisa. Mas não sei o que rola por trás disso, né? E você já tentou fiscalizar, De Jorge? Já pegou as informações, já tentou fiscalizar essa parte dessa arrecadação, o que é feito com esse dinheiro? Se vai realmente para os cofres públicos, se está ficando na mão de alguém no meio do caminho? Na verdade, né, paralela à Polícia Civil, como vereador, a gente está fazendo um levantamento junto ao nosso jurídico aí, estamos passo a passo, e daí é uma coisa que a gente está bem lentamente, bem calmamente, porque tem muita coisa ali, muita. Mas a gente não pode falar sem ter prova, né? Sim, lógico. Sim, Então a gente está apurando os fatos para levantar as provas, e aí no momento certo, quando a gente tiver tudo em mãos, a gente vai ao Ministério Público e vamos, né, tomar todas as providências cabíveis em relação a isso. E você hoje como vereador ali, vamos chamar assim de oposição, né?
não consegue movimentar muita coisa, né? Porque, na realidade, a base do governo ela acaba abafando qualquer assunto ou não apoia, de repente, um requerimento seu que seja oficial da Câmara. Como é que você está se sentindo você hoje na Câmara ali de São Gonçalo? Você está conseguindo realmente fazer o que você queria, o trabalho que você queria, ou é difícil? Na verdade, assim, tá muito difícil, né? Muito. As pessoas também não têm entendimento que a prerrogativa do vereador é fiscalizar. A obrigação de executar é do prefeito, né? Do executivo. O executivo executa. Legislador legisla, né? Cria as leis, fiscaliza. Mas tudo muito difícil, né? Porque eu acho que a prefeitura, alguém do governo, né? Colocado lá pelo prefeito, o secretário, eles ficam vigiando a sessão plenária. E tudo aquilo que eles acham que devem vetar, veta independente de qualquer questão. Quer ver uma coisa absurda? Eu já vi 2 vereadores darem entrada em projetos. Aí eles deram entrada no projeto. Eles votaram, né? A priori ali a favor. Depois veio... Depois que foi dado o veto, eles tiveram que votar contra o próprio projeto deles. Não, isso é interessantíssimo. Não, isso é um absurdo. Como é que é isso? Como é que funciona isso, gente? Esse é legal. Esse é legal. Eu apresento um projeto, depois eu sou obrigado a votar contra o meu porque o governo nem alivia. Vou te dar um exemplo. Tem um garoto lá que ele é professor. Aí o que ele faz? Ele não tem como. Cara, é tanta coisa pra falar, assim, que eu... É que eu tô investigando algumas coisas ainda. Se eu falar aqui, aí vai vazar e vão se organizar. Então, vamos deixar para depois isso. Então, mas assim, aí teve um rapazinho lá, um vereador lá, gente boa, Bessa. Aí ele fez um pedido de um projeto para poder fazer o tombamento do chafariz. Sim. O que isso onera os cofres públicos da cidade? Nada. Eu acho interessante. Desde que eu nasci, eu lembro do chafariz da Praça Zé Garoto. Na verdade, acho que tem que ser tombada a Praça Zé Garoto para não fazer igual o outro prefeito fez vender do Alcântara, né? Para os empresários de ônibus. Se já foi vetado, você sabe que então, já assim, tem alguma ideia, né? Tem algum... aquilo dali muito me estranhou. Isso aí, porque se tombar, não pode... Aí fez o próprio vereador que botou um projeto que não onera nada. Não onera em nada os cofres públicos votar contra o projeto dele mesmo, cara. Isso é um absurdo. Interessante não, doutor. Isso é um absurdo. Não, é um absurdo, mas eu acho interessante politicamente, assim, porque por ser tão absurdo, só que assim, você vê o cara, ele faz o projeto dele, ele aprova e o projeto foi aprovado, não só por ele, tá? Ele é autor do projeto, passou pelas comissões, foi aprovado, a sessão plenária da Câmara aprovou, mandou pro prefeito homologar. Aí o prefeito vai lá e veta. Aí todo mundo que votou a favor, inclusive o cara que propôs tem que votar contra. Ele vota contra. Caramba. Eu acho que tinha que combinar, cara. Pelo vou votar menos a favor. eu vou não, mas isso... Combinar pelo menos com o prefeito. Falar assim, ó, pô, deixa aí pelo menos cara, eu pra não ficar feio. Mas o povo não entende disso. Não entende como funciona. Cara, é ridículo isso. É ridículo. O cara não vai nem ali... Pelo contrário, ele vai falar, poxa, eu tava errado. Quem tinha razão era o prefeito. Desculpa, prefeito, eu tava errado. É interessante nesses assuntos, né? Você que chegou até esse momento do vídeo, não deixa aí de curtir. Coloca nos comentários se você sabia desses assuntos, né? Porque a gente pode ser levado a olhar, ó, o asfalto tá bonitinho, a praça tá bonita. Esses são assuntos assim, que a maioria da população não faz ideia de que esses assuntos estavam em andamento. Você vê um tombamento de uma praça, um cara que vota contra o próprio projeto, a questão dos royalties, a questão do dinheiro que de repente é utilizado para um fim diferente que deveria ser utilizado. E aí é fácil você, de repente, ficar ali na posição de olhar uma obra de maquiagem. Não, tá tudo bem. Esse governo ele foi aprovado com 90%. Ele foi reeleito, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou mexer para quê? Eu vou fiscalizar para quê? Né? Essa é a importância da gente se relacionar com a política e da gente fiscalizar o trabalho dos vereadores e dos prefeitos na nossa cidade. E assim, hoje a rede social ela tem essa voz, né, cara? Ela dá essa transparência. A qualquer um. Qualquer um. E aí é muito importante que o político, independente se ele é do lado A ou B, que ele vá para a rede social e venha falar e venha defender suas ideias ou apresentar o que está acontecendo no município para que a população possa realmente estar acompanhando. Lógico, a gente sabe que o algoritmo ele só manda para aquelas pessoas, o De Jorge está ali, então ele já tem a galera que já assiste ele o tempo todo, então o algoritmo manda mais para esse pessoal, às vezes, né, acaba não mandando para outras pessoas, fora se a pessoa patrocinar. Mas, assim, é importante que as pessoas estejam antenadas, estejam ouvindo aí todo mundo. Né? O momento político, daqui a ano que vem, nós temos eleição novamente aí. Falando em eleição, vem candidato a deputado? Como é que está essa situação aí?
Às vezes eu penso em desistir, né? Mas o coração bate mais forte pela minha cidade, a vontade de querer ajudar a minha cidade, né? E entendendo, né, que os cargos maiores nos dá mais condições de realmente fazer um trabalho de fato, né? Estive lá em Brasília por 1 ano e meio, né? E eu vi o que você pode realmente fazer através de projetos, emendas parlamentares. Mandei muitos recursos para a cidade naquela época. E como um prefeito também, né? Foram executados ou o prefeito não quis, Cara, infelizmente, porque era o De Jorge estava mandando? Do esporte. R$ 1 milhão que eu mandei para o esporte, para algumas comunidades, né? Para campos de várzeas, para projetos com as crianças, né? Mais carentes. E infelizmente eles simplesmente não executaram o projeto. Já mandei projeto, dinheiro, tudo prontinho, não executaram, infelizmente. Essa mania de um governo sentar e querer perseguir. O que os prefeitos, principalmente, que é o líder da cidade, tem que entender que quando acaba a eleição, nós temos que se unir pelo propósito maior que é a cidade. Aquele que tem um propósito maior, né? O cara que não tem, ele fica nessa perseguição. E eu vou te falar, os outros governos que eu fui oposição sempre me perseguiam, mas esse eu nunca vi igual. Né? Mas é o jogo político, né? Na hora da eleição eles tentam me tirar do jogo de qualquer jeito, né? Mas faz parte do jogo político, né? Eu entendo. Né, já faria mais igual, né? Vou dar grandes exemplos de grandes líderes aí, né? O Quaquá ali em Maricá, ele se articulou com o Marcelo Delarone, né? Pensando na cidade, mesmo naquele momento Marcelo Delarone sendo mais fraco que ele. O Rodrigo Neves puxou o Felipe Peixoto, né, para fazer foram parte. Adversários, já foram hoje, de longa data, E hoje ajuda ele no governo. Isso é muito inteligente. O Rodrigo foi muito inteligente nisso. Em vez dele querer destruir o cara, o que ele fez? Pegou o cara, trouxe para perto, ganhou as eleições e utiliza das qualidades do cara para ajudá-lo a governar a cidade, a melhorar a cidade. Isso é inteligente demais. Eu tenho certeza que, pela vontade de Deus, em uma hora o povo vai entender que nós temos todas as condições de ser os prefeitos. Se ainda tiver, né, com esse sonho, como ainda tenho, eu não vou fazer esse jogo. O que tiver de bom no governo passado, em outros governos, a gente tem que chamar para poder compor, para que a gente possa fazer um melhor trabalho, né, para a cidade. E não ficar perseguindo todo mundo a troco de nada. Vai perguntar? Não, é porque você falou em relação à sua vontade de vir como deputado, né? A gente acompanha nas eleições sempre esse movimento de alguns vereadores vêm para deputado, prefeitos que vêm para governador. E eu queria que você comentasse assim, um pouco dessa... Como a gente tem eleição a cada 2 anos, né? Eleições municipais e depois, né, Inclusive, a comissão do Senado aprovou uma alteração sobre isso aí, né? A comissão só, ainda vai para outras comissões e plenário ainda. Até que ponto vai assim, se o cara é vereador, isso é para a população entender mesmo, né? O cara é vereador, por que ele não termina o mandato dele? Porque ele já vem com outra candidatura. Isso é mera exposição? Isso é um desejo de subir na trajetória política? É um misto das duas coisas? Como é que funciona isso? Aí depende de cada um, né? Cada um sabe aquilo que ele quer para si próprio, né? E seus desejos, né? O meu desejo era de fazer mais. Então, como eu estava ali acuado ali no governo que eu me elegi, como vereador, mesmo tendo sido o mais votado da cidade, o prefeito que era do meu partido, ele não me via como aliado, ele me via como um futuro adversário. Ele acabou que ele me criou realmente como um adversário dele, porque ele não me deu alternativas. Né? O doutor fazia parte do governo nessa época, ele viu quanto eu implorei para poder ajudar a governar a cidade. Mas ele insistiu para que eu viesse, né, concorrer às eleições contra ele. E assim o desejo dele foi atendido, né? A gente, sem nenhuma nomeação, sem nenhuma máquina, nós conseguimos tirar ele da cadeira, tivemos mais votos que ele. Foi uma conquista formidável, né? Atribuo isso primeiramente a Deus e a toda a equipe que me acompanhou, né? Então, assim, eu tinha um desejo de ser deputado e ser prefeito da cidade para poder fazer mais. Porque eu vi que dá para fazer, dá para ajudar as pessoas, e esse desejo, né, ele brota com força. Outros, às vezes, os caras querem pelo poder, o cara quer pelo dinheiro, cada um tem o seu pensamento e tem o seu querer, né? Isso só cada um sabe, né? O meu, sei que o que não me fez desistir da política até hoje é exatamente o querer fazer mais. Né? O que me faz morar na cidade hoje é entender que eu preciso continuar conhecendo a minha cidade e os problemas dela, para nas oportunidades que eu tiver, eu poder fazer o melhor por ela. Porque eu poderia estar morando em Niterói, como muitos vereadores moram, né, em outros lugares, porque eu trabalho fora a política, né, eu não vivo da política, eu vivo de trabalho árduo, diário, como muitos vereadores também vivem, mas muitos não, vivem só da política, que não é o meu caso.
Então, na verdade, assim, hoje você conhece um pouco da sua história, né? E um pouco da sua vida privada também. Então, hoje você é um empresário bem-sucedido, né? Então, hoje você não dependeria do dinheiro da política, né? Para nada. Então, na verdade, hoje você quer realmente tentar ajudar o seu município. Você acha que como deputado federal você ia ter essa possibilidade maior aí de estar ajudando a... Na verdade, hoje na política eu só gasto tudo que não tem, né? Porque é árduo, mas é assim, como deputado federal ou estadual ou prefeito, né? Os cargos maiores nos dá mais autonomia, né? E você realmente consegue fazer muito melhor pela sua cidade, né? E como deputado até pelas cidades vizinhas. Eu sempre falo das cidades vizinhas, as pessoas ficam nessa guerra. Eu não tenho guerra contra Coaquá, que é PT, de Niterói, que eu não sou PT, não sou esquerda extrema ali, nem sou direita extrema. Eu sou um cara que eu costumo sempre me dizer de centro, né? Eu sou um cara que eu quero o bem para todos, o bem comum, ponto. Independente de cor, classe, religião, o bem para todos, né? Então, assim, a cidade de São Gonçalo, ela é a maior cidade que tem nesse ciclo ali das 5 cidades, né? Niterói, Maricá. Uhum. Ela é região rodeada, metropolitana, né? ela é Do lado de cá. aqui, né? Por essas 4 cidades. Então, quanto melhor tiver essas cidades ao redor, melhor para São Gonçalo. Porque São Gonçalo tem muita gente, né? E a gente tem quase nada em São Gonçalo a se divertir. Um exemplo. Saiu um dado esses dias lá pela Prefeitura de Niterói que 30% ou mais da população que frequenta Niterói, as áreas de lazer de Niterói, shopping, praia, o trânsito, engarrafamento de Niterói é constituído pelos gonçalenses. Né? Então, assim, a gente tem que agradecer porque o Rodrigo faz um excelente trabalho. Que nos ajuda. Um exemplo, ele reduziu a passagem das barcas, foi só para Niterói ou foi para São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, para todo mundo da região? Foi para todo mundo. Na verdade, ele tá custeando, tá custeando para todo mundo. Não tem assim, apresenta que você é morador de Niterói. Apresenta para poder utilizar as praias. Imagina se botasse lá, apresenta para poder utilizar as praias de Niterói. Então, quanto melhor existe o gestor da cidade vizinha, quanto também Maricá, que a gente também frequenta e visita muito, né? E muitos estão morando, se mudando para Maricá também. A gente precisa que quanto melhor esteja, melhor é para o gonçalense. Isso é fato. Muita gente mudando para lá, né? Isso é fato, ajuda muito. A prova desse crescimento de Maricá, né? Maricá foi a cidade que mais cresceu no Brasil em população. E a prova que São Gonçalo está ruim demais é que foi a que mais reduziu a sua população. No Brasil foi São Gonçalo. E aí eu escuto, né, os discursos acalorados de uma São Gonçalo, que eu até questionei esses dias, perguntando, será que é São Gonçalo do Amarante? Lá no Rio Grande do que Norte. existe no Rio Grande do Norte, eu nem sei onde fica. Mas lá deve ser muito bom. De repente eles passaram por lá e acharam que estava na mesma São Gonçalo, que é São Gonçalo que eu vivo, que eu moro, falta muito para estar bom. É o que as pessoas não entendem. Às vezes falam assim, esse prefeito, eu quero ver alguém dizer que depois que esse prefeito entrou, a cidade não mudou. A questão não é essa. A questão é o quanto poderia ter feito com mais, tanto né? dinheiro e aonde poderia ter feito. Na verdade, a população não entende a questão Não da verba entende. que chegou, Sim, do dinheiro que entrou. Aí acho que foi o cara que chegou lá e aí mudou resolveu tudo. Ele E não é. sanou as contas, ele arrumou dinheiro não sei de onde, foi lá O que eles fizeram, eu garanto que não foi 10% do que poderia ter sido feito. se fosse bem aplicado, bem administrado. Exatamente isso aí. Como é que você tem como pilar de transformação de sociedade, o maior pilar de transformação de uma sociedade, que é a educação. E os governos que não tinham grana sobreviveu à educação, inclusive a própria gratificação dos professores existia. Hoje o governo com quase 2 bilhões a mais corta a gratificação e fecha colégios. A conta não fecha, pô. É má gestão, é falta de interesse. Não vou nem dizer nem má gestão, porque todo mundo sabe como fazer. É interesse mesmo, sabe por quê? Porque depois quem se deu bem, mete o pé de São Gonçalo e quem fica continua com o problema é a aquele grande população. problema da política, é o que dá voto, né, DJ? É o que dá voto. Porque assim, educação, é isso aí. Educação, teu filho tá indo pra escola, tá bem ou mal, tá tranquilo, não importa, né? Mas as pessoas mais carentes, né? A saúde, preciso ali de um posto de saúde, tal. Você só vai lembrar quando você precisou. Depois que você precisou, passou, você... E com a ajuda de um ou outro, você consegue ser atendido ali, né? É sempre aquela política que a gente sabe, velha política. É isso. E aí, quando você faz uma infraestrutura, nem que seja aparente... Falando em velha política, né? Eu até dei um exemplo lá a um colega lá, né? Eu falei assim, eu vou pegar um colega lá, um vereador lá,
E vou fiscalizar o postinho de saúde dele, vou fiscalizar os colégios dele, que já fiz até uma fiscalização já, né? Na fila. Né? Porque ele é responsável por ali, que nem pode, né? Se o Ministério Público souber disso, dá problema, né? Porque o vereador não pode ser responsável por nada. Colégio, posto, nada. Mas esse daí, eu vou fiscalizar. E aí, se as pessoas que estiverem na fila do posto de saúde do colégio, que ele é responsável, falarem bem da educação e bem da saúde, eu vou lá na plenária e vou fazer um vídeo me desculpando com ele, tá? E com a prefeitura, porque eu estava enganado. Agora, se tiver ruim, como eu tenho certeza que tá, eu vou quebrar. Como é que eu posso me expressar sem falar uma besteira? Eu vou quebrar no... Você vai mostrar a realidade. Palavra, vai mostrar a realidade, né? Vai mostrar a realidade. Jorge, eu queria fazer uma última pergunta. Você é um cara que anda por São Gonçalo, né, frequenta bastante as comunidades, né, ali, fazendo seu trabalho como vereador, acompanhando como é que está a situação. O nosso atual prefeito, ele foi eleito, né, com o lema aí, a promessa de acabar com as barricadas. Acabaram as barricadas? Como é que tá isso? Aumentaram? Como é que tá essa situação? Cara, eu vou te falar sem medo de errar. Elas mais do que duplicaram em nossa cidade. Mas vários locais que não tinham barricadas hoje estão chegando na rua principal do ônibus. Vou dar um exemplo de bairro Boa Vista, Coelho. Coelho, esses dias, tinham colocado uma barricada na rua principal, impedindo o ônibus de passar. Caramba. Aí acho que o Bob que foi lá, não sei, tirou. Mas é um absurdo isso. Você vai em outros bairros, na rua principal do ônibus, o ônibus não pode passar. Entendi. Eu não falo, aí teve um dia que um vereador engraçadinho foi falar, não tem como ir pra dentro enfrentar a criminalidade que vai tomar tiro. Eu não tô falando de invadir boca de fumo e tráfico de drogas, que sempre existiu e pelo jeito sempre vai existir. Eu não tô falando disso. Tá? Até porque o município, a prerrogativa de combate... Não é atribuição, né? A atribuição é do Estado, porém o município em apoio, em conjunto nos projetos. Né? Então, assim, eles simplesmente dobraram o seu território porque o poder público é omisso. Quando você fecha uma escola dentro de uma comunidade, você está ali deixando à disposição da criminalidade milhares de soldadinhos à disposição deles, porque eles não têm o mínimo que é a educação, a cultura, um esporte, um lazer. Então eles ficam com suas mentezinhas vazias, os pais na sua dificuldade trabalhando, eu fui criado assim, né? A gente solto dentro da comunidade, e o exemplo que as crianças acabam tendo é o cara que tá com o exemplo do bem-sucedido é o cara que tá com um radinho na cintura, com revólver. E é o dinheiro fácil, né? Isso aí. Aí a pergunta que eu faço a vocês, você é empresário, se vê um jovenzinho desse dentro da comunidade, como eu fui um dia, como muitos são ainda, de trás de uma barricada, ele chega na sua empresa com currículo para arrumar um emprego. Quando você pega o currículo dele, escolaridade, nenhuma. Bairro que mora. Profissão, nenhuma. A pergunta que eu te faço, responda rápido. Você vai dar um emprego a ele? Não. Agora vamos lá. Faz de conta que você é um traficante. Quando ele for lá na boca de fumo, você emprega ele? Na hora. Na hora. Um ótimo tá empregado, pô. Aí o garoto não é justificativa. Mas se o poder público não investe na comunidade para ajudar esses jovens, que é o futuro da nossa cidade, do nosso país, dá arma para o crescimento da criminalidade. Não adianta aumentar batalhão, reforçar batalhão, porque o combate maior para a redução da criminalidade é a educação. Na realidade, eu já fiz essa pergunta, até já sei que isso não é atribuição do município, mas assim, é só uma brincadeira, até porque, assim, por causa do estelionato eleitoral, né? As pessoas enganam as pessoas. Se ele sabe que hoje o governo fala, mas isso não é minha atribuição. Caramba, você prometeu mas povo. Mas peraí, mas vamos voltar aqui. Esse governo ele tem alguns pontos ali bem importantes a serem observados. O prefeito é coronel de polícia. Sim. O deputado estadual, que é o filho do prefeito, é policial civil. Aí esquece isso. Mas muito importante para que eles possam fazer projetos que poderiam ter feito para poder ajudar essas comunidades e a criminalidade não avançar tanto, é que o partido deles, que é o PL, é o mesmo do governo do estado. Então isso é um partido integrado. Tanto que o deputado é secretário da cidade. Então eles estão integrados.
Eles têm como fazer sim. Não fazem porque não querem. Não tem outra explicação. Então não tem essa de que o governo do estado é atribuição, a gente não tem como. Tem, porque eles dialogam. Eles estão juntos. Como já tiveram o governo federal juntos. Então não faz porque não quer. Não é prioridade. A prioridade é fazer o que dá voto para ganhar a eleição e continuar no poder. Se perpetuar no poder. É isso. Essa é a ideia. Tá ótimo. Fechamos? Fechamos. De Jorge, obrigado pela sua participação aqui, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelos esclarecimentos, né? Porque além da presença da sua agenda, que eu sei que é corrida, é trazer assuntos que não estão ali no coração das pessoas, né? No centro das discussões, das redes sociais e tal. E às vezes as pessoas podem ser levadas a acreditar que tá tudo bem, existe muita coisa para mudar, existe muita coisa para a gente fiscalizar. Então quero te agradecer pela sua presença, pela sua participação. Espero que você retorne outras vezes. Obrigado aqui por vocês darem voz à verdade, né? Porque nem todo lugar a gente pode falar a verdade, porque eles maqueiam tudo, né? Não, é sem corte. Aqui vai ser sem corte. É sem corte. E você que chegou até esse ponto do vídeo, né? Não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações. Deixa seu comentário, deixa sugestões de temas para os próximos vídeos, deixa pergunta, né, agora vereador, e para que ele possa retornar, trazer respostas, trazer propostas, enfim, e a gente possa avançar no debate para trazer melhorias. Futuro deputado com a ajuda de Deus e do povo, né? Aí vai voltar aqui como deputado, né? Tá certo. Não, vai demorar muito. Né? Ele volta antes como vereador, aí depois ele vem como deputado. Até para apresentar esses resultados aí, falar mais um pouquinho como ficou a situação de Rod, do cemitério, como é que ficaram as investigações aí, que eu acho que tem muita coisa aí ainda para ser, descoberta aí. Tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.